Senhores, o Demétrios, o governador Eduardo Leite revogou hoje os decretos que tiraram benefícios fiscais de itens da cesta básica no Estado. É isso? E aí, com isso, os incentivos voltam para valer de fato, porque isso reduz lá na ponta o preço dos alimentos. Então tem um impacto importante. Eu quero só saber para quem ele concedeu essa entrevista. Vamos dar o crédito para a emissora. Ele falou à Globo News mais cedo. Junto disso, ele tratou de um assunto importante aqui, que o Demétrios destacou para mim, que está sempre muito atento. Ele disse o seguinte, aí eu quero colocar isso aqui em discussão com vocês. Falou sobre o decreto da cesta básica, isso que eu disse, e disse: vamos incentivar vários setores econômicos para a retomada da economia. E aí ele disse o seguinte, Gustavo Segré, que para isso é preciso reanalisar questões tributárias. Nós estávamos falando sobre isso ainda esta semana. Sim, e aí vem um dilema para o governador, porque benefício fiscal otorgado é quita de arrecadação. Claro, isso deveria justificar uma melhora para o preço final, eventualmente, do produto ou do serviço, se tem ICMS reduzido, se tem ISS, que aí já é uma atribuição da cidade e não do governo da província, o governo estadual, mas essa queda de arrecadação, e olha como é interessante, são medidas liberais. Isso não pretende fazer uma apologia do liberalismo, não, é apenas um critério simples. Quando tem uma redução da carga tributária, vai ter mais empresas tentando se instalar aí, porque essa instalação pode refletir em uma melhora tributária que possibilite uma melhora da competitividade, que possibilite que esse produto produzido no Rio Grande do Sul possa ser vendido para outros estados também, não é apenas dentro dessa região. E cito como exemplo, por exemplo, tem o Prodec em Santa Catarina, que é utilizado de que forma? Colocam indústrias em determinados lugares em que o IDH dessa cidade é menor à média do estado provincial, e a partir daí então tem um crédito dentro do investimento da indústria para se instalar e um crédito também, uma diminuição tributária para a produção no ICMS. Então isso provoca que se gera emprego, traz investimentos e aumenta a atividade econômica do Estado. Então me parece muito válido, mesmo que isso reflita eventualmente numa diminuição da arrecadação, no final da ponta, isso possibilita maior quantidade de emprego e maior arrecadação também, porque expande a possibilidade para empresas que hoje não estão na região. Só para fazer justiça aqui, porque é um trabalho em equipe e, como diria o seu Tuta, ninguém faz sucesso sozinho. Absoluto. Estamos aqui os 5 no estúdio, Demétrios, o Switcher, mas a Vivian Amalfi está na redação, ela que está apurando esses depoimentos aqui que eu trouxe as informações, e eu dei o crédito ao Demétrios, então agora estou dando o crédito para a pessoa correta. Vivi, você é parte fundamental deste time aqui, dando suporte ao Demétrios no Switcher. Então está feito o meu reparo para não causar uma cisânia no time que coloca este programa no ar. Muito combinado? É isso aí. Quero te ouvir também sobre esse assunto da tributação. É muito importante nesse momento, o Segré disse tudo, nós precisamos reativar a economia, e nada melhor do que reativar a economia do que tratando de produtos básicos, porque produtos básicos é uma das coisas fundamentais para chegar às pessoas o mais rápido possível. Medicamento e alimentação são as duas coisas hoje fundamentais nesse momento de tragédia no Rio Grande do Sul. O Piperno, é um apontamento importante. Agora a gente precisa entender, para além da questão tributária, óbvio, ele foi muito superficial, porque provavelmente ele não deve ter ainda um detalhamento de como isso vai acontecer. Mas é um estímulo que seguramente não se dá exclusivamente pela questão de isenção, enfim, por uma revisão da carga tributária. Haverá outros meios de estimular esses setores da economia. Você citou serviço, por exemplo, agora. O Grêmio falou de serviço, mas a gente ouviu relatos de indústrias com um maquinário todo debaixo d'água, né, Piperno? Então, é uma situação em que, para onde você olhar, vai ter coisa muito séria para fazer, né? Os danos, eles são absurdamente grandes e, por enquanto, não podem ainda ser mensurados porque a água não baixou, não. Ninguém tem ainda a conta fechada, a conta perfeita do que o Rio Grande do Sul vai, de fato, precisar. Vem aí uma reforma tributária. Então, como é que agora o Rio Grande do Sul
também nesse momento vai ser inserido nisso. Ele vai ter e se justificaria algum tipo de regime especial para ele? Eu não sei. Então, isso também vai ter que ser avaliado na frente quando tudo isso for melhor dimensionado. Até porque a gente sabe que vai ser um trabalho de reconstrução de muitos anos. A gente já falou aqui várias vezes, e o governador também, de que vai ser necessário uma espécie de plano Marshall, mas o plano Marshall tinha lá um financiador. Eu quero saber se vai haver também o New Deal lá, né? Do Estado começar também ele a colocar a mão na massa para ajudar, porque aí que está o negócio, vai ter que ser um esforço público e privado, porque nem o setor privado não tem recursos para bancar sozinho essa reconstrução e o setor público menos ainda, ou pelo menos não tem aquilo que se imagina, ou que se gostaria que ele tivesse. E a gente, será que as pessoas, será que os vários players políticos, os vários entes públicos e tal, eles já têm tem minimamente uma noção mais próxima da realidade do que vai ser preciso fazer no interior do Estado, por exemplo, porque a gente sabe que é um Estado de agroindústria muito forte. Mas e aí? Isso vai continuar? Por isso que eu chamo a atenção, e tenho chamado a atenção já há bastante tempo, para que... será que o perfil da economia do Estado não vai ser mudado agora? Quer dizer, será que o Estado não vai passar a se concentrar em outras atividades? Por que não, por exemplo, se pensar em implantar lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, um polo de alta tecnologia para tentar gerar empregos em outras áreas, mobilizar um outro tipo de mão de obra, né? Porque é tudo ainda muito recente para a gente avaliar mesmo. O Piperno levantou questionamentos importantes na fala dele, dizendo o seguinte: será que a orientação econômica ali do Estado, ela não tende a sofrer modificações? E aí eu complemento essa pergunta do Piperno o seguinte: será que isso não dependerá também de que tipo de estímulo e a quem esse estímulo servirá pelas mãos do governo? Pode ocorrer, mas o resultado previsto ainda é muito incerto, porque não é tão fácil você desenvolver um outro setor na região, atrair a mão de obra. Você tem toda uma cultura ali, uma expertise, um know-how que está há muito tempo ali. Então, por exemplo, no setor da agricultura, e de repente você mudar o foco do Rio Grande do Sul para uma outra atividade, isso não se faz da noite para o dia, vai ser bastante complicado. Então, é como se o Estado já tivesse uma vocação natural, né, vantagens competitivas para algumas atividades. Então, eu acho que essa reflexão que o Piperno traz, ela é importante, mas não é tão simples de se fazer isso na prática. Um outro ponto é que agora todos os estímulos para o Rio Grande do Sul, eles são válidos, é claro. As pessoas estão ali numa situação de guerra. Então, o aumento do gasto do governo, taxas de juros subsidiadas, carência de dívida, redução tributária. Agora, isso vai trazer um impacto fiscal. Então, veja, eu defendo esse tipo de medida, mas é claro que traz consequências. E essas consequências, Aros, a gente está falando numa situação fiscal do Brasil que já é muito complicada. O Estado brasileiro ele está superendividado, esse superendividamento tem consequências, eleva taxas de juros, então não é uma questão muito simples. É claro que a gente tem que fazer isso, mas isso tem efeito colateral. E aí até me chama a atenção como alguns analistas, e aí eu vou até concordar aqui com a crítica que o Piperno sempre faz ao relatório Focus. Sabe o relatório Focus dessa semana? Milagres Focus, né? O pessoal da Faria Lima ali acho que vive numa bolha, porque eles trouxeram aumento do PIB. Aumento de 2,05 para 2,09. Como é que você fala em aumento do PIB, da atividade econômica, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Porque, evidentemente, vai ter impacto negativo na atividade econômica. Era para se falar em quê? Em algum tipo de redução, né? Porque o relatório foi feito na semana anterior. Então isso não faz o menor sentido. Então fica lá todo mundo com medo de revisar a projeção, né? Olhando, esperando o vizinho puxar fila. Aí quando um banco grande puxa a fila, aí todo mundo copia, corre atrás. Fica todo mundo com medo.
Mas é óbvio que vai ter um impacto. O Rio Grande do Sul é um estado muito importante. É importante, tem atividade industrial, serviços e agricultura, o agronegócio. Então, é claro que vai ter um impacto. Veja, Brumadinho, que foi um impacto bem menor que o Rio Grande do Sul, tirou 0,20 pontos percentuais do PIB. Brumadinho. A gente está falando ali de uma cidade. Brumadinho. Agora, você imagine um estado, Rio Grande do Sul. Aí o pessoal revisando para cima, não sei que planeta que esse pessoal vive.